Um dia eu fui prospectar um cliente em 2013. E aí ele falou assim, tudo bem. Na época eu estava prospectando para fazer parte da minha rede do multinível. Ele falou, tudo bem, eu escuto você. Mas qual que é o seu propósito de vida? Eu falei assim, meu propósito de vida é... Ficar rico. Não, na época eu falei... talvez fosse algo nesse sentido. Meu propósito de vida é construir, né, algo para os meus filhos. Não, isso não é propósito, é obrigação de um pai. Não, propósito de vida, então, é dar uma casa pra minha mãe. Não, isso não é propósito. Isso aí, todo filho que tiver com tem que dar mesmo. E aí ele foi me... Falei, cara, então qual que é? Então, não sei, cara. Ele falou, cara, você não sei responder agora. Eu demorei 6 meses para entender o meu, daí eu comecei a pensar, qual que é o meu propósito? E aí, o que é propósito de vida? Quando você nasce, você respira pela primeira vez. E quando você morre, você respira pela última vez. Entre a primeira vez que você respirou e a última vez que respirou, existe algo que você está fazendo aqui na Terra. O quê? Esse é o seu propósito. Então, quanto mais cedo você descobrir o seu propósito, melhor. Porque o propósito não é algo que você faz para você mesmo. O propósito é algo que você entrega para alguém que você nem conhece. E sabe de uma coisa, Eliseu? O nosso propósito, isso eu ouvi aqui de uma psicóloga que a gente entrevistou lá, 5, 6, 7. Episódio 5, 6 ou 7. Que é a Gabi, sabe? Gabi. Ela falou essa frase e ficou marcado. O seu propósito de vida está ligado à sua maior dor. Qual que é a maior dor do Eliseu? Agora você entende por que às vezes a gente tem que passar por coisas na vida? Sabe qual que é a minha maior dor? É ter que dar um conselho de casal, sendo eu solteiro. Uhum. Entendeu? Essa é a minha maior dor, você sabe. Você acompanhou tudo aqui comigo. E a minha maior dor foi, assim como Davi, perder a batalha dentro de casa e ter que entender que acabou, passou, e agora daqui para frente é outra história. Mas falo para você, Eliseu, meu amigo, meu irmão, que Deus me deu, aquele dia que você me ligou, eu confesso que às vezes a gente tá numa zona de conforto, a gente tá numa situação ali e tal. E o propósito é isso, cara, é você fazer algo para beneficiar, não para beneficiar você, mas as inúmeras pessoas que vão ser libertadas depois que você abrir a boca. Entende? Não é sobre o Eliseu, não é sobre o Calil Eliseu, é sobre quem está vivendo aquilo. É sobre a vida que está ali, e você se abrindo desse jeito e falando, cara, isso aqui, eu sou isso aqui. Isso aqui sou eu, cara. Essa é a minha fraqueza, todas as suas fraquezas. Você abriu aqui. Então, vai alcançar vidas isso aí. Eu falo para você, Jacó enganou, mas ele não foi um enganador. Moisés, ele matou, mas ele não foi um assassino a vida inteira. Pode ter vários outros exemplos. Paulo foi o perseguidor. Mas ele não foi perseguidor. O resto Ele não perseguiu pro resto da vida. Pode citar outros exemplos. Pode falar vários personagens o cobrador bíblicos. de impostos que não cobrou, ele abriu mão de tudo, É isso. abdicou. É isso. Então, faz parte de um processo para você se tornar quem você tem que se tornar. Paulo matou, não matou? Ele matou mulheres, ele matou criança. Cortador de cabeças. Paulo matou. Mas ele foi o principal personagem do Novo Testamento depois de Cristo. Ele falava, aqui não sou eu que Cristo, mas Cristo que vive em mim. Aqui não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Com certeza. Né? Então ele era perseguidor, mas ele não foi sempre perseguidor. Ele foi o cara que mais apareceu no Novo Testamento. As igrejas hoje elas fazem um culto esperando aquilo que está escrito em Coríntios. Então ali tem as regras, né? Enfim. E eu fico pensando, irmão, como eu fico feliz de poder fazer parte desse processo na sua vida, estar ali do seu lado. Em fazer parte desse processo. Porque eu sei que daqui para frente vai ser propósito. Com certeza. Vai ser propósito de vida. E é legal que Deus coloca umas pessoas no caminho da gente, né? E vamos lá, os dois lados têm a mesma coisa. Deus colocou você no caminho do Calil e da mesma maneira o Calil no seu caminho. E Deus não faz isso à toa. Deus tem um propósito. Deus tem um O propósito. que aconteceu na... Opa, pegando um fiozinho aqui. O que aconteceu? Eu cheguei, fui lá, acordei o Calil. Acordei não, ele tava resolvendo. Falei, Calil, bati na porta, preciso mostrar um negócio pra você urgente. O que teve na minha casa lá em Tatuí? Essa semana que passou? Que eu mostrei pra você, que eu mostrei o vídeo.
Oração. Precisou. Fabrício, olha só. Eu saí da minha casa, eu me afastar do meu lar, eu saí com uma mão na frente e outra atrás, a ponto de não deixar mantimento na minha casa, porque eu não estava trabalhando em Tatuí. Eu estava vendendo paçoquinha na rua. O cara que mexia com política, o cara que estava com promessas de cargo público lá, para se a pessoa ganhar a eleição, o cara que fazia o marketing, o cara que estava lá pintando, o que fazia acontecer, estava vendendo paçoquinha na rua e sendo humilhado. Não que isso seja humilhação, mas o jeito de você ser abordado quando você é daquela cidade. Quando você esteve no alto, você vai ser açoitado quando você estiver no baixo. Mas precisou eu sair da minha casa com tudo isso para o meu avô, a minha avó, depois de tudo, ir para minha casa visitar, levar o pastor. Meu avô, Leonardo, ele é pastor. Levar o pastor dele, que é Leonardo também, na casa de um Leonardo, que é o meu caçula. Olha que coincidência. Levou, precisou ir lá. A vizinha da casa de muro, ela é uma pessoa crescida e conhecida no bairro. Infelizmente, ela está no vício, ela com o esposo do crack. Mas um vício muito profundo. Mas precisou isso daí para ele ir para a congregação. Ela saiu da casa do lado, entrou aqui em casa, foi convidada para assistir um culto e aceitar Cristo novamente na vida dela, depois que eu saí de lá. A minha sogra, eu tenho 10 anos, uma coisa que eu não falei, o Calil sabe, 10 anos eu conheci a religião afro, o candomblé. Eu julgava, nascido e criado na congregação, você ir para o candomblé, Não, eu precisei conhecer o outro lado da moeda para não ver que não é tudo que pintam. Da congregação, de um extremo a outro extremo. Uhum. Então, minha sogra, que ela é do candomblé, é uma pessoa que ampara e ajuda os demais, independente de religião, ir lá levantar a mão, e eu mostrei para ele, que a minha esposa escreveu, minha sogra levantar a mão, eu aceito a Jesus, mesmo ela sendo batizada na católica desde criança, dos tempos dos antigos, Uhum. as pessoas se aproximarem, chegar a uma cesta básica na casa da minha sogra, muito farta, na casa dessa vizinha. Hoje eu saí, eu vi o marido dela, foi ontem para o culto também. Ele vai começar a tocar violão, porque na igreja, lá na assembleia que eles estão, não tem quem toque, tem o baterista, tem tudo, mas não tem quem toque violão. Então, olha como que é os caminhos. Eu iria ir para São Paulo, mesmo sem conhecer nada. Vim para Itapetininga, sem saber o motivo. Cativei os meninos, que todo mundo, deve ser amigo do meu pai, mas o amigo do pai, vou cumprimentar, e aí, beleza? Cativei os meninos, conquistei os meninos. Cativei, conquistei, que hoje eu não chamo, hoje a mãe virou mãe minha também. Os irmãos, a mesma coisa, brinco, converso. Então, olha a dinâmica, o caminho, aquele negócio. Deus ele é tão perfeito, para fazer essa análise agora, que eu saí de casa, o Senhor mandou um grupo de oração, reaproximou os meus avós dos meus filhos, da minha família, está trazendo uma pessoa que está no vício do crack, aí 3, 4 anos usando diariamente a ponto de vender tudo da casa para dentro da igreja, não igreja, da religião, independente da porta. Olha como que é a dinâmica do processo. E se a gente parar para analisar, até para o Eliseu tá dentro da casa, o Calil fala assim, eu tô no voto, eu tô na promessa ali. Aí ele olha e fala assim, peraí, eu não tô mais sozinho dentro de casa. Porque a dor que ele fala, já falou aqui, que eu já vi ele falando em programa, que a pior dor que ele tem quando ele chega em casa tá sozinho. A casa tá lá, a televisão, hoje não tem ninguém para conversar, vou ficar no celular. Hoje o Calil chega, hoje não tem janta. Mas chega lá, vamos jantar, irmão, bora. Vamos passar no mercado, vamos fazer o quê? Quero comer estrogonofe. Bora fazer estrogonofe, o Eliseu fazer estrogonofe. Vamos fazer, irmão, os meninos querem comer, vamos fazer lanche. Bora fazer lanche. Então, hoje o Calil, aos finais de semana, de 15 em 15, ele curte com os meninos. Mas em dia de semana, aquela deprê que bate, a gente sabe que bate, tá assimilando, porque ele sabe, o Eliseu tá aqui, o Eliseu tá conversando, tem alguém para trocar ideia.